tarde. Tivemos há instantes uma sessão dedicada à visão das direções de 3 escolas de tipologia híbrida, Escola Secundária de Aroca, Escola Básica João de Meira e Agrupamento de Escolas de Lourinhã, sobre o impacto dos seus projetos no âmbito da tipologia híbrida do programa Mais Sucesso Escolar. Teremos agora uma segunda sessão com estas mesmas escolas, onde vamos saber, junto das professoras das turmas intervencionadas, como é que no dia-a-dia da escola se organiza o trabalho em contexto de aprendizagem de matemática, língua portuguesa e primeiro ciclo, no âmbito dos projetos de cada uma destas escolas. Temos assim connosco a doutora Cristina Saavedra, professora de matemática e coordenadora do projeto Mais Sucesso Escolar, na Escola Secundária de Aroca, a doutora Maria João Freitas, professora de Língua Portuguesa na Escola Básica João de Meira, e a doutora Gorete Fonseca, docente de primeiro ciclo no Agrupamento de Escolas de Lourinhã, onde exerce também as funções de coordenadora do projeto Mais Sucesso Escolar. A todas agradeço, em nome da Direção-Geral de Educação, a presença nesta sessão. Aproveito ainda para referir que durante a conferência podem ser colocadas questões às oradoras através do endereço de correio eletrónico webinar@dgidc.min-edu.pt, que serão respondidas no final da sessão. Antes de começarmos com as questões, permitam-me que recorde sumariamente os projetos de cada uma das escolas aqui presentes. O projeto da Escola Secundária de Aroca utiliza desdobramentos na disciplina de Inglês e Língua Portuguesa e assessorias na disciplina de Matemática. Tem contratualizados os 8º e 9º anos. O projeto da Escola Básica João de Meira utiliza os modelos organizacionais, assessorias e desdobramentos. São intervencionadas todas as turmas do 7º ano da escola nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O projeto do Agrupamento de Escolas de Lourinhã privilegia o modelo organizacional assessorias, geridas entre o professor titular de turma e os professores de apoio socioeducativo. O projeto intervenciona nos 3º e 4º anos, em todas as turmas das escolas do agrupamento, nas áreas curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. A minha primeira questão para cada uma das representantes das escolas convidadas é como é que na prática, no dia-a-dia da escola, se organiza o trabalho em contexto de aprendizagem de matemática, língua portuguesa e primeiro ciclo no âmbito deste projeto. Boa tarde. No caso da Escola Secundária de Aroca, nós podemos dividir este dia-a-dia em 2 partes. Uma parte relacionada com os docentes, a parte com as reuniões. É feita uma articulação, muitas vezes informal, entre todos os docentes, no que respeita às atividades que vão realizar com os alunos de ensino básico. Reúnem para planificar, para preparar e para monitorizar as tarefas que irão ser implementadas. No caso propriamente dito em contexto de sala de aula, nos 8º e 9º anos de escolaridade, em Aroca temos as assessorias, que é uma mais-valia para os alunos, porque temos turmas com 29 alunos, muito grandes, e com 2 professores em contexto de sala de aula, torna-se muito mais fácil para eles todo o processo de ensino-aprendizagem. Na João de Meira, de facto, tudo começa na identificação e constatação das dificuldades dos alunos. A partir daí há todo um trabalho de reflexão que tem que ser feito primeiro pelo professores, depois pelo Conselho de Turma e também nos subdepartamentos a nível da disciplina. Portanto, este trabalho colaborativo exige que a preparação seja feita num tempo disponível para tal. Nós temos utilizado até agora um tempo que no primeiro ano do projeto nos foi concedido para a formação no âmbito do novo programa de português, e tem sido um tempo válido porque ele é muito necessário. Em relação à execução, depois, nós trabalhamos com 2 modelos organizacionais. Nós trabalhamos com desdobramentos e com assessorias. Em ambos os casos, nós temos a disponibilidade de um segundo professor, num dos blocos letivos semanais, para cada turma, que partilha, no caso das assessorias, a sala de aula com o professor dito titular, por assim dizer, e no caso do desdobramento, dispõe de uma sala de aula onde trabalha com um grupo de alunos restrito. O que acontece é que, qualquer que seja o caso, é importante que haja sempre rotatividade de papéis e que a responsabilidade da planificação seja sempre partilhada. Também é importante que
isto se torne numa prática comum e intencional, que se faça globalmente, como um todo e como um hábito, por assim dizer. Isso. Relativamente ao agrupamento da linha A, portanto, o professor titular da turma, em articulação com o professor do projeto, portanto, planificam e aplicam diferentes atividades de modo a que os alunos possam desenvolver aprendizagens significativas de acordo com os determinados no programa dos respectivos anos de escolaridade. Simultaneamente, também preparam atividades que permitem não só aos alunos que tenham mais dificuldades sistematizar ou reforçar a aprendizagem, mas também desenvolver competências nos outros alunos que não estejam identificados com dificuldades de aprendizagem. Em algumas turmas foram também criados dentro da agenda semanal de trabalho 2 tempos de trabalho autónomo, de modo a que os alunos, durante esse tempo, possam escolher atividades de acordo com as suas dificuldades de aprendizagem, na área da língua portuguesa, matemática ou estudo do meio, e esse tempo permita que os professores tenham mais disponibilidade para apoiar os alunos com mais dificuldades de aprendizagem. O facto também de, em termos temporais, o projeto ter coincidido com a implementação dos novos programas de matemática e de língua portuguesa, portanto veio facilitar a sua introdução, uma vez que as atividades, que as tarefas propostas pelos professores vêm na linha dos objetivos também do projeto. Consideramos também que o projeto veio colmatar a inexistência de formação no âmbito da implementação dos novos programas, e os professores titulares da turma aproveitam também para a situação de estarem 2 professores para trabalharem mais atividades no âmbito investigativo e exploratório, uma vez que se sentem mais seguros e conseguem dar resposta mais rapidamente às solicitações dos alunos. Que dificuldades ou que constrangimentos é que têm? A principal dificuldade ou constrangimento que a Escola da Arouca sentiu neste processo do mais sucesso escolar foi, sem dúvida, o reduzido crédito horário. É atribuído às escolas algum crédito em horas. A Escola da Secundária da Arouca também tem esse crédito, mas para nos situarmos melhor, nós tínhamos, em anos anteriores, o 7º e o 8º ano contratualizados. Durante 2 anos foi assim. E este ano temos o 8º e o 9º. Dos inquéritos que nós demos aos pais e aos alunos para responder, para fazer uma autoavaliação deste projeto, eles concordam todos que é uma mais-valia o desdobramento em língua portuguesa e inglês e a assessoria na matemática. Como o lema da escola da nossa escola, a escola não desiste dos alunos, nós decidimos alargar este leque e agora, este ano, para além do 8º e 9º ano que temos contratualizado, temos também o 7º ano com esta implementação. Isso faz com que, em termos de horários de docente, não haja espaço para tantas horas que são necessárias, quer para o desdobramento, quer para a assessoria. E é uma carga extra que os professores estão a ter na sua componente não letiva, a atribuir aulas. Por exemplo, eu tenho 2 assessorias e estou a lecionar a parte letiva dessas 2 assessorias na minha componente não letiva. Para além das 22 horas letivas, ainda tenho mais outras 2 horas letivas que prefazem 24. Portanto, é um acréscimo na parte letiva. Mas é um acréscimo que os professores sentem como benéfico, porque está a ajudar a combater o insucesso. De qualquer maneira, é este reduzido crédito horário a nossa maior dificuldade. A maior dificuldade é, sem dúvida, o tempo, já que nós temos que cumprir totalmente a responsabilidade de uma planificação que é partilhada, não é? Até o momento em que temos aquele bloco semanal para, em subdepartamento, podermos planificar conjuntamente a nível da disciplina, isso é bom, mas quando passamos para o trabalho de pares, por assim dizer, onde temos que tratar as particularidades respeitantes à planificação de cada aula, aí há algum trabalho que às vezes até fazemos por mail, porque depois o tempo já não chega e temos que fazê-lo de outra forma. Quando queremos trabalhar um pouco mais além, quando queremos ir à articulação interdisciplinar, aí o tempo torna-se ainda mais escasso e é de facto um constrangimento grande. Inicialmente tínhamos outros tipos de constrangimento, por exemplo o espaço, quando queríamos trabalhar em desdobramento, em regime de desdobramento, o espaço era de facto um requisito essencial, temos que ter uma sala disponível à mesma hora. Outro tipo de constrangimento poderá ser
os estilos de ensino antagónicos por parte dos docentes. O que acontece é que esta passagem de um ensino mais expositivo para um ensino mais desafiante traz, ou pode trazer, algumas desconfianças, e não é fácil lidar com isso no início. Os professores autoquestionam-se, autocriticam-se e acabam por autodefender-se. É inevitável, não é? Então, depois de termos pensado nisso, de termos trabalhado nisso, nós chegamos a uma conclusão que é que nós temos que pegar nesta mudança de práticas como uma ferramenta para a resolução de problemas concretos e específicos. E por aí nós conseguimos ir mais facilmente e há maior receptividade por parte dos professores. Isto não quer dizer que nós temos que fazer entender isso. Nós não temos que cortar definitivamente com práticas anteriores. Temos é que alterá-las, temos é que ajustá-las de modo a conseguir resultados mais eficazes, mais produtivos. Inicialmente, neste projeto, no âmbito deste projeto, nós no primeiro ano do projeto tivemos o apoio de uma psicóloga que trabalhava com os encarregados de educação. Era uma parte muito importante envolvida no projeto. É claro que o trabalho da psicóloga acabou por ser continuado pelos diretores de turma, porque o que aconteceu foi que depois, no segundo ano, nós já não tivemos a possibilidade de ter essa psicóloga que fazia um trabalho muito importante a nível do envolvimento, acompanhamento e organização, mesmo em casa, do trabalho dos alunos e também do tempo que devem disponibilizar, por exemplo, num fim de semana, como organizar-se para conseguir depois fazer o que têm que fazer para a escola, ainda que seja só preparar a mochila ou qualquer coisa desse tipo. Portanto, é também um constrangimento ainda neste momento, porque esse trabalho, ligação escola com encarregados de educação, professores, poderia ser mais bem feito. Relativamente ao agrupamento linear, portanto, o tempo, que é transversal, não é? A todos os professores e a todos os agrupamentos, porque nós temos efetivamente 25 horas letivas mais 2 horas de apoio ao estudo, portanto, e depois temos a componente não letiva, e acrescendo à questão do tempo que é útil para planificar, articular e avaliar todas as atividades que são feitas em assessoria com todos os professores titulares de turma. Temos a questão geográfica das escolas, que se encontram muito dispersas geograficamente, e isso implica também um constrangimento que nós tentamos ultrapassar o melhor possível. Temos também o facto de este ano letivo e o ano letivo anterior termos alargado o projeto não só aos anos contratualizados, mas a todos os alunos do agrupamento, o que prefaz 421 alunos, portanto são muitos alunos para gerir, e os recursos humanos também não são assim tantos. E então temos dificuldade em termos de útil, de tempo, para lá da atividade não letiva, e também por questões geográficas em que os professores têm que ter mais tempo para reunir com os professores titulares de turma, tem que haver uma planificação, uma preparação, uma concepção e posteriormente uma avaliação de todas as aprendizagens que são feitas em contexto de sala de aula e todas as atividades que são propostas e efetuadas. E que estratégias é que são utilizadas? Portanto, para além do modelo organizacional que é usado, qual o tipo de tarefas utilizadas com os alunos na sala de aula? Em Arouca, o nosso modelo, na parte que diz respeito ao projeto da matemática, é a assessoria, no 8º e no 9º ano. A assessoria trabalha com 2 professores. O modelo de assessoria não é um modelo standard, não se fabrica. Cada turma é uma turma e quando estamos a assessorar ou a ajudar em parceria, em partilha com o professor titular da turma, poderemos estar a ajudar um aluno, um grupo, ou a lecionar em aula os dois colegas em conjunto. Esta assessoria requer uma planificação prévia, requer um trabalho extra sala de aula muito grande, que também é benéfico, porque acabamos por trabalhar em conjunto e o trabalho colaborativo aparece também um bocadinho por aqui. Em termos de tarefas na matemática, utilizamos muito, quando está o professor assessor, a tarefa com um caráter mais exploratório, recorrendo muitas vezes a software matemático. Os alunos normalmente trazem o portátil para trabalhar em contexto de sala de aula e são eles quase que a auto-aprenderem. Retiram conclusões
daquela tarefa para o seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Normalmente são tarefas deste tipo. Não serão sempre, todas as semanas. Há possibilidade também de fazermos exercícios normais de matemática, problemas, mas para isso também ajuda o professor assessor, porque com alunos, de 28 alunos numa turma, um apoio mais individualizado vai ajudar sempre no seu processo de aprendizagem. Na língua portuguesa, na João de Meira, nós neste momento trabalhamos com desdobramentos, mas mais com assessorias. No caso dos desdobramentos, nós utilizamos para necessidades específicas dos alunos e são casos pontuais. Dentro das assessorias, existem dois tipos de abordagem que nós podemos fazer e fazemos. Uma delas é o professor assessor presta assistência a um determinado aluno ou grupo de alunos dentro da sala de aula. Eu posso dar um exemplo. Imaginemos que um dos professores está a fazer uma exposição e aquele aluno tem dificuldade em acompanhar ou em tirar apontamentos, e nesse caso o professor assessor pode prestar assistência nesse sentido, de ele o conseguir fazer. A outra abordagem que nós fazemos, e é aquela em que insistimos mais, é aquela em que os dois professores trabalham como uma equipa, interagindo verbalmente, complementando-se de forma natural e vão procedendo conjuntamente ao fornecimento, ao esclarecimento de informação. Esta situação é mais habitual porque, neste momento, o tipo de tarefas que nós estamos a desenvolver exigem este tipo de trabalho. Nós estamos a desenvolver, nomeadamente no 7º ano, tarefas que têm a ver com o ensino da escrita. O que nós pretendemos é que esse ensino seja feito de forma explícita. Nós pretendemos, por exemplo, não pedir ao aluno que escreva o texto, mas sim mostrar-lhe o caminho que ele tem que percorrer para conseguir escrever aquele texto. Então, nós ensinamos-lhe, no fundo, o percurso. Nós fazemos como que uma escrita regulada. Nós ensinamos a fazer um esquema, ou seja, a planificação do texto, antes de passarem para a fase da textualização, em que eles têm que escrever o texto propriamente dito. É claro que isto exige um acompanhamento a nível do professor muito preciso, muito particular, muito individualizado. Imaginemos que temos uma turma com 20 alunos, se nos dividirmos já só sobram 10 para cada professor e ao pedirmos, por exemplo, que façam a atividade em pares, nós vamos ter 5 textos para acompanhar, o que já é diferente do que habitualmente acontecia, que era ter uma turma com os 20 e muitos textos às vezes. Quando acontecem atividades conjuntas com outras disciplinas, acontece também existir a possibilidade de um dos professores se deslocar, inclusive, a uma das aulas das outras disciplinas. Bom, em termos de organização, portanto, foi criado um grupo de trabalho, de projeto, do qual fazem parte 4 pessoas, no qual estão integrados também os 2 docentes do antigo apoio socioeducativo, e tem como função principal, portanto, fazer a de assessoria aos professores titulares de turma e trabalhar com eles, contribuindo para a prevenção do insucesso escolar. Este grupo articula também a sua intervenção com os serviços de ensino especial, na identificação e avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais, o que permite também uma rentabilização dos recursos existentes e uma maior organização e capacidade de respostas mais articuladas. Optámos também por este modelo organizacional de assessorias, no qual estão 2 professores dentro da sala de aula, em média 2 tempos por semana, equivale a cerca de 3 horas por semana. Normalmente trabalham mais a área da língua portuguesa e da área da matemática, que são as áreas contratualizadas a nível do projeto Mais Sucesso Escolar, por nos parecer que este modelo, face aos recursos que nós temos, ser aquele que dá a resposta ao maior número de alunos com dificuldades de aprendizagem e não só. O par pedagógico procura também implementar as atividades que apelem à investigação, à participação ativa dos alunos na construção do conhecimento. Consideramos também, igualmente, que o facto de estarem 2 professores na mesma sala de aula permite dar uma resposta mais atempada e mais individualizada possível face às necessidades dos alunos e à situação vivida em cada uma das salas de aula. Com o trabalho desenvolvido, que resultados e que feedback têm obtido em termos do sucesso dos alunos das turmas intervencionadas ao nível destas disciplinas? Em relação ao feedback,
O feedback é positivo, quer em relação aos encarregados de educação, pais, quer relativamente aos alunos. Os alunos estão a gostar de ter este tipo de estratégia implementada na matemática, o caso da assessoria. O facto de terem 2 professores em contexto de sala de aula ajuda cada um como individual, mas ajuda a turma toda como um todo, porque acabamos por poder combater o insucesso dos alunos com mais dificuldades, mas melhorar o sucesso dos alunos com mais facilidade. Preenche quase todos os alunos na sua globalidade da escola. Em relação aos resultados mesmo, nós partimos de um histórico no 7º ano, porque o projeto iniciou com o 7º ano e 8º, partimos de um histórico de 13,2% a taxa de retenção no 7º ano e de 11,2% no 8º ano. Neste momento, no 7º ano, temos uma taxa de retenção de 1,6% e no 8º de 2,9%. Conseguimos baixar mais de 10% a taxa de insucesso. Na disciplina de matemática, partimos com um histórico de 30%, quer no 7º, quer no 8º ano, e já conseguimos diminuir este insucesso, não em termos de retenção, mas em termos de percentagem de negativas da matemática, diminuímos 20%. Portanto, consideramos que estamos no bom caminho. E o feedback tem sido bastante positivo, porque os resultados também aparecem. E o feedback só é positivo se aparecer resultados. E, neste caso, os resultados estão a aparecer. Este tipo de trabalho realizado em equipa faz com que daí resultem aulas diferentes, daquelas a que os alunos estavam habituados. Portanto, a aula torna-se mais movimentada, torna-se um espaço de partilha por excelência, o aluno sente-se mais envolvido, sente-se mais chamado a participar e sente também que a sua participação é aproveitada. E eu penso que isto resulta numa sinergia, não é? Que converge nos 2 sentidos, que faz com que a participação dos alunos seja, de facto, melhor, mais valorizada também e também revigora os professores. Isto tem influências, como é óbvio, a vários níveis. Os alunos começam a obter mais resultados, melhores resultados, a nível das competências da comunicação. São competências base também às outras disciplinas. Isto faz com que, progressivamente, eles venham a obter melhores resultados, já que isso se reflete depois nas atividades da oralidade e também da escrita. Portanto, nós temos vindo a notar também uma evolução muito significativa nas aprendizagens, não só com a diminuição dos planos de recuperação, que são aqueles que é um índice que nos indica que há alunos também com dificuldades de aprendizagem, também uma melhoria na qualidade do sucesso educativo ao nível da avaliação interna, por período e por fichas de avaliação mensais, tanto nos alunos com dificuldades de aprendizagem, inicialmente diagnosticados, como também os outros que não são aqueles que têm ou que sejam identificados com maus resultados académicos. E isso de trabalhar em assessoria permite dar apoio não apenas aos que necessitam, mas também permite desenvolver as capacidades daqueles alunos que têm bons resultados. Há alunos que nós sentimos que foi importante ter uma intervenção logo no início do primeiro ano de escolaridade, porque estamos há 3 anos neste projeto, e portanto sentimos que houve uma evolução graças também à intervenção dos professores e do trabalho colaborativo entre os professores titulares e os professores do projeto, sem os quais não haveria também os resultados que estamos a ter. O facto também de estarem os professores titulares de turma em assessoria dentro da sala de aula é ótimo. Porquê? Porque além de terem que partilhar as angústias, os sucessos e os insucessos, às vezes, isto porquê? Porque um professor não está única e exclusivamente a vivenciar a mesma situação, e isso é extremamente positivo e enriquecedor ter uma outra palavra, como se fosse um espelho. E isso tem trazido bons resultados, não só em termos de interações, de partilha, de confiança. Isso reflete-se rapidamente no envolvimento dos alunos nas aprendizagens escolares, que é esse o nosso objetivo. Muito obrigada a todas por partilharem connosco estas experiências tão enriquecedoras. Temos agora um espaço para responder a questões que nos chegaram através do nosso e-mail. Uma das questões que nos surge é
que feedback é que têm tido por parte de pais e alunos envolvidos no projeto? Em relação à escola secundária de Arouca, um feedback assim mais que me surge de momento é os alunos, por exemplo, referirem que pelo facto de terem 2 professores em contexto de sala de aula, na matemática, ou no caso até da língua portuguesa, no caso da turma ser desdobrada, ter 12 alunos em contexto de sala de aula, ajuda a que eles próprios não se envolvam em conflitos. E então, para que no ensino básico toda a escola reconhece que baixou muito a taxa de incidentes disciplinares. Isto também ajuda um bocadinho termos 2 professores em contexto de sala de aula na assessoria, que neste caso é na matemática, mas se verificarmos em outras disciplinas, o inglês e o português estão desdobradas, as ciências físico-químicas e as ciências da natureza também estão desdobradas, ou seja, eles quase que têm sempre ou pouquinhos alunos em contexto de sala de aula ou então 2 professores. E estes incidentes, estas ocorrências disciplinares, estão a diminuir bastante. Nós sentimos que os alunos gostam de trabalhar assim e eles acabam por dizê-lo também. Eles dizem que o professor acaba por ter mais tempo para eles próprios e eles acham isso muito proveitoso. Os pais, por sua vez, ainda que não participando diretamente, também sentem o trabalho que vai sendo feito no âmbito da sala de aula e não só, e mostram-se satisfeitos com isso. Bom, relativamente aos alunos, portanto, eles gostam de ter 2 professores na sala de aula, não é? Porque podem recorrer a eles muito mais rapidamente para ter resposta às suas questões e porque se sentem ajudados de uma forma mais individualizada possível. Relativamente aos encarregados de educação, também o feedback também é positivo, pois veem outro professor como mais um recurso dentro da sala de aula, uma vez que a nossa realidade no primeiro ciclo é igual a muitas escolas, portanto tem 2, 3 turmas e na nossa situação há mais do que um ano de escolaridade na mesma sala e, portanto, para além dos vários grupos heterogéneos, é difícil fazer uma gestão mais individualizada e mais diferenciada, então não só do currículo, mas também das várias aprendizagens que os alunos têm que ter ao longo dos vários anos de escolaridade. E quando existe um recurso humano para ajudar, portanto, tanto os pais como os professores titulares, portanto, veem-no com bons olhos, obviamente. Uma outra questão que nos surge é, portanto, em termos de organização do trabalho ao nível de escola, qual o impacto que o programa Mais Sucesso Escolar teve? Na escola secundária de Arouca, nós fizemos ano passado um levantamento através do grupo de autoavaliação, um levantamento sobre algumas questões, nomeadamente as assessorias, o desdobramento, o grupo de atuação, que também é um outro grupo que pertencente a este projeto, a pais, alunos e professores. Em relação aos pais e aos alunos, eles foram todos unânimes em considerar quer as assessorias, quer o desdobramento, é uma vantagem. Daí a escola ter decidido alargar a todo o terceiro ciclo. Portanto, em termos de impacto, o impacto foi bom. Em termos de orgânica, abrangemos então os 3 anos de escolaridade. Em relação aos docentes, todos foram também unânimes em considerar que houve uma mais-valia no trabalho colaborativo e mesmo considerando que a componente não letiva está a ser trabalhada como componente letiva, consideram ainda que é um reforço. Estão a trabalhar para as suas turmas, com as suas turmas, e que não é um trabalho extra, é um trabalho que fazem com agrado, daí termos tentado alargar e esperamos continuar. O projeto veio trazer uma nova dinâmica à escola e também às aulas. À escola porque houve a reorganização do tempo letivo e também a redistribuição de alunos, que mexe com a escola por si só. Em termos da sala de aula, houve também uma reorganização do trabalho e das práticas letivas que faz com que as coisas se vejam depois dentro da sala de aula. Foram-se alterando nas disciplinas intervencionadas, neste caso, e por contágio também nas outras disciplinas, não é? Essas práticas letivas, isto
resultou de uma cooperação que foi feita também de modo diferente. Já existia cooperação, mas esta mesma, a nível da disciplina e também interdisciplinar, acaba por ser diferente do habitual. E isso nota-se. É como que se aos poucos nós tentássemos levar a sala de aula para os conselhos de turma, para os subdepartamentos. Acontece assim algo diferente que se sente. Bom, relativamente ao caso especial do agrupamento de escolas da Lourinhã, portanto, este tipo de organização veio incrementar e desenvolver a dinâmica de trabalho de grupo que já existia a nível do departamento do primeiro ciclo, mas enriqueceu-a com as partilhas que foram feitas entre, não só de práticas, materiais pedagógicos, reforçar as relações interpessoais, tal como já tinha referido anteriormente, veio cimentar também a confiança e um conhecimento mútuo entre docentes. Permitiu também o facto de andar os professores circularem pelas várias escolas, permitiu um maior conhecimento mais aprofundado da realidade das várias escolas, o que efetivamente contribuiu não só para o crescimento pessoal, mas também profissional dos vários intervenientes, não é? Porque existe sempre uma partilha mútua e isso é sempre gratificante. Ao nível do trabalho, além de ter exigido mais dos professores, para além daquilo que lhes é exigido, que as 35 horas, não só esse tempo acrescido gasto em reuniões de articulação, preparação, trabalho a desenvolver entre aulas e para as várias tarefas, consideramos que este foi frutífero e continua a ser, não é? E que o investimento pessoal feito trouxe resultados bem positivos no que toca ao sucesso escolar dos nossos alunos, que é o objetivo último do projeto. Muito bem. Talvez tempo ainda para dar resposta aqui a uma última questão que nos surge, em que se pede um exemplo de um tipo de tarefa de sala de aula, portanto, ou na matemática, língua portuguesa, ou no primeiro ciclo. Eu posso dar um exemplo no caso da língua portuguesa, no 7º ano. Este ano nós iniciamos com o texto argumentativo. Uma das oficinas de escrita que nós fizemos foi para trabalhar o texto argumentativo. Nós pegamos no modelo, desmembramos aquele modelo, mostramos aos alunos como é que o texto argumentativo se compõe numa primeira fase. A partir daí solicitamos aos alunos a elaboração de um esquema que permitisse a visualização do texto antes da redação propriamente dita. Depois, numa segunda fase, a fase da textualização, eles escrevem o texto como reflexo do esquema previamente feito. Os professores vão sempre acompanhando individualmente para terem a certeza de que eles estão a obedecer àquilo que estava no esquema inicial. Depois, numa fase final, uma terceira fase, há a divulgação do texto conseguido. Esta tarefa foi muito interessante pelo facto de ter sido útil na medida em que ajudou como suporte de texto também para as outras disciplinas, nomeadamente nas respostas às questões que aparecem, por exemplo, nos testes. Os professores no Conselho de Turma e também em reunião, nós fizemos uma reunião com os Conselhos de Turma de 7º ano e eles colocavam essas questões. Nós temos dificuldade em perceber aquilo que os alunos querem dizer. Nós às vezes até sabemos que eles têm o que nós queremos na cabeça e não conseguem fazer passar aquelas ideias para o papel. Então nessa altura surgiu a ideia de pegarmos naquele modelo que tinha sido ensinado em língua portuguesa e fazer com que os professores nas outras disciplinas o aproveitassem, ou seja, pedissem aos alunos que passassem a utilizá-lo também nas suas disciplinas. E houve inclusive professores que fizeram questões propositadamente nos testes em que os alunos tinham que aplicar um modelo aprendido na aula de língua portuguesa. Foi muito interessante. Houve depois uma posterior recolha de exemplos por parte dos professores das outras disciplinas que nos foi entregue e também houve um feedback aos alunos como forma de premiá-los até e de mostrar que esse trabalho é válido. Muito bem. Não sei se... No caso, temos posso mais algum referir exemplo? mais um exemplo. No caso da matemática, por exemplo, no 9º ano, uma das últimas tarefas que eles fizeram anteontem foi tentar, através do software GeoGebra, tentar consolidar algum conteúdo de como é, por exemplo, a abertura da concavidade da parábola.
com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo. Se o coeficiente do x ao quadrado é grande, é pequeno, é maior, é menor que 1, até que ponto é que isso vai alterar a função quadrática. Isso tudo é a partir de dados que eles retiram do software e conclusões que eles chegam. Depois de lhe ser dada a tarefa, eles têm a tarefa para cumprir. As conclusões são realizadas na totalidade com a turma toda, com os alunos todos, e esta partilha do que é que cada um fez, mesmo que seja por grupo, acaba por aparecer sempre uma ou outra situação que se pode pegar melhor e a partir daí explorarmos e então avançarmos mais um bocadinho nos conteúdos da matemática. Tentamos sempre que as tarefas tenham um cunho mais exploratório, para eles serem eles a retirar os conteúdos que nós pretendemos. Muito bem. No primeiro ciclo, portanto, uma das últimas tarefas que nós desenvolvemos, que todas as escolas desenvolveram, foi uma tarefa de língua portuguesa. Tinha a ver com a exploração da escrita do texto funcional em forma de notícia, em que os alunos foram... Houve até algumas professoras que, no seu cunho de instigar, levaram jornais para a sala de aula e a partir daí surgiu, os alunos questionaram as professoras do que é que elas estavam a fazer, e então estavam a ler, elas responderam que estavam a ler uma notícia. E a partir daí, então, o que é uma notícia? O que é o texto? O que é uma notícia? Portanto, quais são as perguntas a que uma notícia deve responder? E aí gerou-se uma fase de discussão que depois se alterou para um trabalho autónomo de pesquisa, para identificarem quais eram as perguntas a que respondia uma notícia, qual era o formato de uma notícia, onde é que poderíamos ver as notícias, e posteriormente analisaram uma notícia e preencheram um esquema, portanto foram retirando as respostas que davam resposta a essas questões, e a partir daí foram eles também incentivados para escreverem uma notícia a partir de um esquema que tinham previamente feito e que foi também ajudado juntamente com os professores a organizar, e passaram para o computador e utilizaram também o Paint para fazer a ilustração, e devo dizer que surgiram notícias muito interessantes mesmo. Portanto, isso são normalmente o que eu há pouco não sei se referi, mas normalmente quando o professor assessor está dentro da sala de aula, procuram sempre não haver aulas expositivas, mas sim aproveitar o facto de estarem os dois professores dentro da sala de aula para introduzir essas tarefas de cunho mais exploratório, mais investigativo, em que depois existe uma partilha coletiva das questões para chegarem a resultados, e tenta-se sempre fazer umas atividades muito mais de cariz empenhado pelos alunos, exatamente no sentido de promover mais a discussão coletiva e aprendizagens mais coletivas entre eles. Muito bem. Damos então por concluída esta última sessão webinar desta tarde, onde tivemos a visão das docentes das escolas de tipologia híbrida sobre a organização do trabalho no dia-a-dia da escola, em contexto de aprendizagem de matemática, língua portuguesa e primeiro ciclo, das turmas intervencionadas no âmbito dos projetos de cada uma destas escolas. Esperamos que estas sessões tenham sido úteis e tenham ajudado a clarificar o que é o programa Mais Sucesso Escolar, como se desenvolvem estes projetos e o que é, na prática, todo este trabalho que se faz nas escolas na promoção do sucesso escolar. Boa tarde.